E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Meu nome é Guilherme. e a gente faz parte da organização da comunidade USMLE Private Years. Para quem não sabe, atualmente é a maior e mais movimentada comunidade de USMLE no Brasil. Então vocês podem ver na descrição, podem ver aí no comentário fixado que vai ter um link para vocês entrarem na comunidade. E o USMLE, para quem não sabe, são as provas, não é, Guilherme? Isso, exatamente. São as provas para a gente fazer a residência nos Estados Unidos. Exato. Então, o título aí está falando de revalidação. Para você fazer a revalidação, você precisa fazer essas provas. E será que é todo mundo que pode fazer essas provas? Sabe dizer isso pra gente, Guilherme? Não é, todo mundo pode fazer, mas não imediatamente. Tem algumas documentações que a gente precisa dar uma olhadinha antes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza. Então, assim, eu acho que a gente pode, de princípio, né, dar um vocabulário geral para as pessoas, né? Por exemplo, o que é um SFMG? Você consegue mostrar aí pra gente? Isso, tem algumas siglas importantes que a gente precisa saber o que significa. Então, aqui a primeira, ECFMG, Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Então, basicamente, é quem vai atestar, quem vai regulamentar sobre a residência nos Estados Unidos. Então, todo mundo basicamente responde a essa instituição. Perfeito. E tem uma próxima que é WDONS, né, que é bem comum da gente ouvir falar aí. Isso mesmo, vamos jogar aqui WDRONS. Então, aqui, World Director of Medical Schools. Então, essa daqui, basicamente, é um pouquinho diferente. Ela vai, basicamente, atestar que a sua escola médica existe. Então, tem um site que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, que tem aqui listado todas as escolas médicas do mundo, e ela que atesta e vai te dar o sponsor notes mais para frente. Perfeito, eu acho que a gente pode finalizar aí com mais uma palavra, né? Uma sigla aí, que é o SAEME, né? Isso. Essa aqui é um pouco mais recente. Muita gente nem sabe, muita gente nunca nem ouviu falar. Eu vou aqui abrir para ela expandir, que aí fica melhor. Então, ó, Sistema de Acreditação de Escolas Médicas. Essa é um pouquinho diferente, apesar dela estar entrando no processo de revalidação médica nos Estados Unidos, ela é uma instituição brasileira. Então, ela vai atestar as escolas médicas aqui no Brasil, mas ela tá organizada no próprio país, não é do exterior. Perfeito, então basicamente eu acho que as pessoas têm uma noção de que é isso, né? Talvez aquele WFME também, sim. Quer dar uma pesquisada aí? Claro, WFME. Aqui, World Federation for Medical School. Ela basicamente faz a mesma coisa que o SAEME, só que para as instituições internacionais. Então, por exemplo, faculdades indianas, paquistanesas, faculdades internacionais. Perfeito, então acho que assim, para a gente começar esse vídeo, ter esse glossário aí já tá muito bom, né? Então, o que a gente pode fazer agora, para saber se nossa faculdade é elegível ou não, né? Porque, como a gente disse, não é todo mundo que pode fazer o SMLI, a gente tem que abrir Uhum, esse site aí, não é, Guilherme? Você consegue mostrar pra gente exatamente. como que a gente confere? Então, aqui basicamente o site é www.wdons, que a gente fala no aportuguesado.org. Então, a página inicial vai ser essa daqui. Você vai ter alguns ícones aqui em cima. E para você procurar a sua faculdade, você vai vir aqui, ó, em Search. Perfeito. E demora um pouquinho carregar, né? Porque é um site. Pera aí, deixa eu tirar um pouquinho o zoom para ficar melhor. Perfeito. É aqui, como a gente comentou, ela é uma associação dos Estados Unidos que atesta todas as faculdades do planeta. Então, aqui, se você for baixando, ó, não sei se está aparecendo aí, mas eu cliquei aqui no ícone e apareceu os países do planeta. Então, Deixa aqui a eu gente vai. só rapidinho. Ele está compartilhando a janela, gente. Então a gente não consegue ver esses menuzinhos. Mas quando você clica ali, ó, Country, por exemplo, na setinha para baixo, vai aparecer uma lista, tá bom? Então vocês não estão vendo igual eu não estou Isso. vendo por causa dessa limitação do Meet, tudo bem? Mas quando Uhum. vocês abrirem o site e clicar, vai lá, aparecer uma lista com os países. Exatamente. Então, aqui eu vou selecionar o Brasil. Aí, aqui, se eu já clicar em Search, ó, vai aparecer todas as faculdades do Brasil cadastradas. Então, aqui tem 384. Então aqui elas estão em ordem alfabética, ó. Começa com A e vai descendo, C, C, e aqui tem as cidades onde elas ficam localizadas. Aqui é importante salientar que cada faculdade vai ter o seu cadastro. Então, digamos que a sua faculdade, por exemplo, a minha, ela tem 5 ou 6 campos mais ou menos. Mais ou menos. Então, cada campus vai ter um cadastro aqui nesse site. É muito importante isso, porque muitas das vezes você tem o sponsor notes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente,
Aliás, o seu campus sede tem o sponsor notes, mas aquele que você estuda ele não tem. Então vai ter algumas implicações que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Perfeito. E uma coisa só é lembrar que nos Estados Unidos não tem acento, né? Então, às vezes pode não aparecer se você pesquisar algum acento, tipo São Paulo, né? Ou algum. Ah, é? É assim, pode ter um erro. Então, se você Aham, pesquisou sua faculdade e não apareceu, tenta escrever sem um acento, né? exatamente. Exatamente. Principalmente tio, agudo, nada disso vai ter nos Estados Unidos. E aí você pode selecionar, por exemplo, a sua aí, pra gente ver como que é Posso, a página. vou colocar a minha aqui, ó. 9 de julho. Search. Então aqui, ó, como eu dei o exemplo, ó, tem 6 campos. Aqui o sede é o campus da Vergueiro e todos os outros campos também têm a sua própria página. Aí para você entrar, você clica aqui no meio e você vai ter algumas páginas aqui, ó. Então aqui você tem os detalhes da escola, a escola privada, o ano que começou, se está em operação, o idioma. Aqui tem algumas informações de contato. Aqui também alguns títulos que são meramente ilustrativos. E aqui é a parte importante. Então é isso daí que interessa, gente, a janelinha do Essa, Sponsor Notes. Então já vai nessa faculdade e vai pro Sponsor Notes ali direto. essa página que interessa. A gente vê que muitas vezes a pessoa vê que a universidade dela está aqui e vê esse nomezinho aqui, ó, Sponsor Notes, ela clica, ela já fala, minha universidade tem Sponsor Notes. Mas não é bem assim. Para você ter o Sponsor Notes, você tem que ter essa parte aqui, ó. Então, isso aqui tem que estar na página da sua universidade para você ter o Sponsor Notes e você ser apto a fazer o processo de revalidação nos Estados Unidos. Então a gente tem que encontrar uma mensagem falando que encontra, né? Inclusive tem que encontrar, né, com o ano da nossa graduação, é isso? Isso, exatamente, ó. Aqui é importante, ó. Graduation Years. Então aqui tá 2023. Aí você pode pensar, ué, mas a sua faculdade não começou em 2017? Que tem nessa página aqui, ó. Ano de instrução, 2017. O problema é que tem que ter uma turma formada, pelo menos uma turma formada, para você conseguir o Sponsor Notes. Então, todas as turmas que vierem depois de 2023, elas vão ser englobadas por esse Sponsor Notes, porque é a partir da primeira que se formou. Então, se, por exemplo, você está na faculdade e está no primeiro, se é a primeira turma, você vai ter um certo problema, porque você só vai conseguir solicitar esse Sponsor Notes quando a sua turma se formar, ou seja, daqui a 6 anos. Então, até lá você pode ir fazendo, por exemplo, estágios, estudando, mas aplicar para a prova, infelizmente, você ainda não pode. Exato, é assim. Então, você tem um sonho de ir para os Estados Unidos e não tem esse sponsor na sua faculdade, assim, tem os processos, né, Guilherme? Assim, Sim, você não vai com poder certeza. fazer o USMLE enquanto não tiver o sponsor. Não dá, gente, não dá. Não, não dá. Então não tem É como. assim, Não é impossível, né? A maioria tem, né, Guilherme, sponsor. a maioria tem ou está em processo de conseguir. O problema é que hoje tem muita faculdade abrindo, a gente sabe. Então, Isso. assim, se você não formou turma, não tem muito o que fazer. Mas se você já formou alguma turma ou está perto de formar, provavelmente a sua faculdade já está em processo ou tem algum aluno interessado, alguma coisa do tipo. Isso aí é quase certeza, sim. São mais ou menos o que? Umas 100 na fila, né? Ah, mais de 100. Mais de 100, né? Mais de 100. Perfeito. Sei que são muitas, porque eu mesmo passei pelo esse processo de sponsor. Então, eu cheguei ali em 2023, foi quando a gente se conheceu, inclusive, na comunidade. E naquela época tinham mais de 100. Saíram algumas ano passado, mas cada dia que passa só entra mais gente nos grupos e mais gente na fila. Perfeito. E, por exemplo, minha faculdade não está aí no sponsor. Não tem sponsor. O que a gente tem de solução? A gente consegue fazer alguma coisa? Consegue falar com o reitor, com o diretor, mandar algum e-mail para ter uma solução? Ó, vou te dar duas soluções. A primeira é se você não quer ir atrás do sponsor notes. Então, se você não quer ir atrás do sponsor notes, você pode transferir de faculdade. É uma opção. Você pode transferir de faculdade caso você ainda esteja no ciclo básico. Então, é meio que como se você fosse pegar o sponsor note só da segunda faculdade. Caso você esteja depois do ciclo básico, aí você não tem como. Você teria que ir atrás do sponsor notes. E aí é onde a gente vai entrar nesse exato momento. Perfeito. Então, a gente tem umas opções, né, de você conversar com o reitor, o diretor da faculdade, né? A gente consegue enviar um e-mail. Você tem um e-mail fácil aí, Guilherme? É o Med School Review. Qualquer coisa Isso. eu mando aqui no chat do meeting aqui rapidão. Não, pior que eu acho que eu não abri o e-mail aqui.
Tá, então a gente conseguiu aqui achar o e-mail, que é aquele ali, ó, Med School Review. Isso. E como é que Med funciona, School Guilherme? Review. Então, basicamente, você vai conversar com o reitor ou com o coordenador dessa faculdade. Geralmente, o coordenador do curso é uma pessoa um pouco mais acessível e geralmente é quem realmente assina as coisas, resolve as coisas do dia a dia mesmo. Que o Sponsor Notes basicamente é uma coisa do dia a dia. Não é algo tão complexo, apesar de dar uma dor de cabeça. Então, basicamente, você vai enviar o e-mail para isso aqui, falando que a sua universidade, que você é o coordenador dela, e que a sua universidade tem um interesse em adquirir Sponsor Notes. Geralmente o ICFMD responde bem rápido, eles são bem atenciosos, e aí eles vão mandar um formulário em inglês para a universidade, e a universidade vai preencher com os dados da própria universidade. Caso seja necessário, é possível também pedir o formulário em português. Como eu disse, eles são bem acessíveis, estão sempre dispostos a ajudar. Então você vai preencher o formulário com o seu coordenador, vai enviar de volta ao ICFMD. Depois que você envia de volta ao ICFMD, eles vão entrar em contato com o MEC. Aí essa parte é a parte que gera um pouquinho de dor de cabeça. Eles vão entrar em contato com o MEC basicamente para confirmar que aquilo que você falou é realmente verdade. Então, se você já tem turma formada, se o seu curso está ativo no MEC, que isso é muito importante, tem uma faculdade que não tem o reconhecimento do MEC, de certa forma é importante, porque se você não tem o reconhecimento do MEC, o MEC não vai falar que você realmente existe, né? É como se você fosse uma faculdade fantasma, mais ou menos. Então, depois que o MEC devolver essa resposta para o ICFMD, alegando que os dados estão corretos, aí sim vai ser publicado os sponsor notes. Perfeito, então é basicamente esse processo aí. A gente vai pegar todos esses links que o Guilherme está mostrando, vai deixar na descrição do vídeo, assim para facilitar a vida de vocês. Então vocês podem meio que seguir na ordem que a gente está falando aí, pelos links da descrição. Guilherme, você tem um exemplo aí pra gente de uma faculdade que não tem sponsor? Tem Tem faculdade assim. que é grande, assim, né? Faculdade pública, Isso. por Por exemplo. exemplo, a UFFS, que é uma da região sul, tem 2 campos. Ela é inclusive de 2015. Ela é um pouco mais velha que a minha faculdade, por exemplo. Mas quando você vai na parte de sponsor notes, não tem. E a UFFS eu sei que é uma universidade que também já está na fila, só que pela grande quantidade de faculdades que estão na fila, acaba não saindo. Porque um detalhe importante é que não é todo mês que sai sponsor notes, e quando sai sponsor notes, sai de 5 a 10 faculdades só. Então você já imagina, se tem tipo 100, 200 faculdades, se você for o azarado do seu último da fila, você vai demorar tipo 20 meses, 15 meses pelo menos para sair, entendeu? Esse é o grande problema. É verdade. E, assim, se a sua faculdade não tem, às vezes não adianta ficar pensando, ah, não, alguém deve ter pedido. Não, tem que correr atrás, né? Tem que ver se alguém Exatamente. pediu, senão é você que vai, né? Joga nos grupos de atlética, de centro acadêmico, principalmente dos veteranos. Muitas vezes a pessoa começa a estudar para residência e aí vem as propagandas de cursinho e às vezes ela cai num de residência americana. Então é muito comum, principalmente os veteranos estarem mais inteirados dessa parte. Ou de graduates também, os formados. Geralmente quem consegue sponsor notes para a faculdade é quem já está formando ou formado. Perfeito, é. Mas assim, tudo isso que a gente está falando é caso não tenha, né? Para quem tem, ah, formei há 40 anos atrás, formei agora, tem sponsor, pode fazer, não é, Guilherme? Isso, exatamente. Para quem não tem sponsor, vira mais ou menos como se fosse um step menos um, né? Porque é uma dor de cabeça tremenda. Mas para quem já tem sponsor nodes, a vida já fica mais tranquila. Então aqui eu vou abrir o site do ICFMD. Então aqui ó, o site do ICFMD. É aqui que você vai se você já tem sponsor. Então aqui você vai abrir, aqui ó, you forgot password. Aqui ó, vai ter 4 opções. If you have never been issued a USMLE CFMG Identification Number. Então se você já tem sponsor notes, se já está tudo certinho com a sua faculdade, você quer ter o seu ICFMG ID, que é como se fosse o seu CPF do USMLE, é o número que você vai levar para o resto do seu processo para sempre. Você vai clicar aqui ó. Isso, e é de graça, né, para fazer esse É ID. de graça. É de graça. É importante. Aqui, ó, um detalhe importante também é que você tem que ter o passaporte. Isso. Você já tem que ter o seu passaporte. Mesmo que você não vá imigrar, você já tem que ter o seu passaporte, porque o seu cadastro ele tem que ser exatamente igual ao seu passaporte. Você tem que levar esse cadastro aqui como um documento, exatamente como o passaporte é. Exato, então eu não tenho passaporte, marca aí, né? É na Polícia Federal, né? Vai lá. Isso, exatamente. Você vai na Polícia Federal, vai pagar a sua taxa de R$ 258 mais ou menos. Isso aí.
vai agendar a sua visita, e depois de uns 10 dias, 15 dias mais ou menos, tá pronto. É bem rapidinho o passaporte. É bem rapidinho mesmo. E aí, com o passaporte, você faz o cadastro de graça. Já corre, gente. Termina aí esse vídeo. Quem já tem o Isso, passaporte já faz. Quem não tem, entra, marca aí na Polícia Federal para fazer seu passaporte, né? E resolve. E quando você tem seu SFMD ID, a gente tem que preencher basicamente dois forms, né, para conseguir fazer o Step isso. 1, que é o Form 186 e o Form 183, não é, Guilherme? Exatamente. O Form 86 vai ser o famoso Notory Cam, que é como se fosse uma reunião. Na verdade, é uma reunião que você vai abrir um vídeo com um oficial americano e ele vai comprovar que você é quem você está falando que é. Então você vai ter que estar com o seu passaporte. É bom estar com uma roupa arrumadinha, porque eles vão tirar uma foto de você. E aí eles vão te fazer algumas perguntas, perguntas realmente um pouco básicas de inglês, mas é legal você ter uma noção, pelo menos. Para confirmar algumas informações de segurança, de identidade, é coisa bem básica mesmo. É bem rapidinho. Perfeito. E o Form 183 é para você fazer, né, o Step 1, que é a primeira prova de uma série de provas aí que você vai ter que fazer. Isso, o Forma 83 vai basicamente confirmar que você estuda onde você diz que estuda, né? Então Exato. vai ser uma parceria aí com a universidade que você vai precisar. Exato. E aí, se der erro, também tem e-mail. Então, uma das informações aí que a gente vai deixar na descrição desse vídeo, né? Tem o e-mail que é Isso, info@sfmg.org. E tem um número aí também que está exatamente. na descrição abaixo dele aí, que vocês podem usar Uhum. para entrar em contato caso dê algum problema no Form 183, certo, Guilherme? Sim, não é muito comum dar problema, porque é um É, sistema relativamente fácil de usar. Mas caso tenha algum problema, é só mandar um e-mail ou ligar, que eles costumam ser muito receptivos. Se tem uma coisa que o americano preza é eficiência. Geralmente eles respondem bem rápido, resolve o problema bem rápido. e a gente está pagando uns dólares aí. Quem está fazendo a É, inscrição tem uns dólares envolvidos, então o pessoal tem que ajeitar para eles conseguirem os dólares. É, e eu acho que para a gente finalizar, a gente pode falar da última etapa, que é a mais polêmica dos anos para cá, que é o SAEM, né? Você está com o site aí aberto, Guilherme? isso. Estou aqui. Tem algumas Então, faculdades, né? Eles aprovam direto aí, aprovaram ano passado também as faculdades, né? Mas isso. basicamente, se você quiser falar aí o que é o SAEM, né? Então, o SAEM, como eu tinha dito anteriormente, ele é uma instituição brasileira. Ele é ligado ao CFM, então Conselho Federal de Medicina. E ele vai é como se fosse um MEC. Então ele vai realizar uma avaliação na sua faculdade, só que é uma avaliação bem criteriosa, que é aí que mora o problema. Muitas faculdades acabam tendo alguns problemas internos e por falta de interesse mesmo. Porque hoje o SAEM não tem lá muita utilidade assim. Então, tipo, para você fazer um intercâmbio, você não precisa de SAEM. Se você quiser revalidar, você não precisa de SAEM, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, muitas faculdades acabam nem tendo esse interesse mesmo. Então, aqui, ó, vou na região sudeste. Ó, aqui parece que tem muitas faculdades, mas a gente sabe quantas faculdades estão abrindo hoje e isso aqui é praticamente a ponta do iceberg. A própria FAMERP do Marcos deu sorte, aí tem o SAEM, É, mas a minha mesmo não tem, outras que são bem tradicionais também não tem. é, E, isso e não agora é falando, um critério de exclusão, não é, Guilherme? não, não é. É isso que eu ia comentar agora. Então aqui você vai cair no Instagram às vezes, você vai ver muita gente perguntando: ah, mas o SAEM é obrigatório? O SAEM substitui sponsor notes? Se eu tenho SAEM e não tenho sponsor notes, eu posso fazer? Porque tem isso também. Às vezes a instituição tem SAEM, porque ela fez a avaliação do CFM, mas ela não tem sponsor notes, porque ela não foi atrás disso. Então eu vou abrir aqui dois artigos do próprio CFMD, que aí não fica o dito por não dito. Então aqui, ó, Initial Implementation of Medical School Accreditation Initiative begins in 2024. Então aqui basicamente está dizendo que essa escola de acreditação, traduzindo ao pé da letra, começaria em 2024. Só que não é bem o que a gente vê na realidade. Então, o que a gente tem hoje é o SAEM não tendo influência praticamente nenhuma no seu processo e você ainda assim precisando do sponsor notes. Aqui a gente tem inclusive outro artigo, então aqui ele dá um overview, mais ou menos, o que é esse processo de reconhecimento, que tem a ver com o SAEM. Então aqui, ó, a política já fala que foi introduzida em 2010. Então não é algo nada novo, é algo que já está faz muito tempo.
todo mundo falando, ano que vem vai entrar, ano que vem vai substituir sponsor notes. E o que a gente vê não é essa realidade. Até a gente mesmo falando com vários residentes, vários physicians, eles comentam que praticamente ninguém fala sobre o SAEM lá, porque quase nenhuma faculdade tem isso. Então, tipo, não tem muito uma preocupação, pelo menos no momento, que a gente sabe até hoje. Exato, Então, e de boatos que a gente escuta é que vai constar que tem, né, uma faculdade que está acreditada por alguma agência, né, do WFME, que a gente tinha falado no começo, né? A SAEM, ela é uma agência credenciada pelo WFME. E aí isso, isso vai exatamente. constar, não, assim, é o que a gente escuta, né? É que vai constar no ERAS. Então, na hora que É, você for aplicar, vai estar lá, a faculdade do fulano é, tá, foi acreditado por uma agência credenciada. Então, assim, mas não vai ser exatamente. algo exclusivo, que vai te excluir, né? Isso. O que a gente ouve é que, tipo assim, se você não tem, vai estar lá no seu Eras que você não tem. Mas e daí? Não vai mudar nada, porque você. Aliás, a gente acha que não vai mudar nada, a gente não sabe como vai ser. Porque você vai ter ali seus steps, vai ter os seus estágios, vai ter seus cards de recomendação. Então, tipo, vai ser basicamente talvez um filtro, se alguém quiser usar como filtro. Ninguém sabe como vai ser ainda. Então aqui Exato. a gente tem algumas coisas novas, nada muito de importante. Então aqui ele fala que vai estar no Eras. E aqui o que não mudou, aqui é a parte importante. Então às vezes você vê no Instagram alguém falando que mudou isso, que mudou aquilo. É esse site aqui que importa. Ó, Int Health. Depois a gente vai deixar lá na descrição também, caso alguém queira dar uma lida melhor. Então aqui, ó, ele fala que não vai mudar a elegibilidade para o certificado ESFMD, que é o certificado que você consegue depois de fazer as três provas, Step 1, 2 e OIT. Então, depois que você faz essas três provas, você tem o ECFMD Certificated, ou seja, você é um médico nos Estados Unidos e pode já aplicar para a residência. Então, aqui, ó, IMGs, é uma sigla também que a gente não comentou, mas nós somos IMGs, International Medical Graduated. Então a gente estudou fora dos Estados Unidos, nós somos IMGs. Então a gente vai continuar podendo aplicar o SFMD Certificate, mesmo que a nossa escola médica não esteja se adequando aos requerimentos dessa acreditação, que seria o SAEM. Então, assim, de bate-pronto, não vai mudar absolutamente nada. A gente não sabe como vai ser 2026, não sabe como vai ser 2027. Tem muitos rumores, até que o Step 2 CS voltaria de uma forma diferente. E esse aqui é basicamente, por enquanto, nos dias atuais, é mais um rumor. O que você tem que seguir é o Sponsor Notes, e é isso. Corre atrás do Sponsor Notes da sua faculdade, para você conseguir fazer a sua inscrição e fazer as provas. Perfeito. E, por exemplo, se um dia chegarem a usar como filtro, poxa, tá, uma ou outra não te chama, um ou outro hospital não te chama, mas os outros que te chamarem, você está dentro do jogo, né? A gente vê muito na comunidade que todo é um processo holístico, né? Que tem não só provas, mas tem estágios, cartas de recomendação, networking. Networking a gente consegue às vezes indo lá no próprio hospital, né? Conversando com a equipe, se inteirando com a equipe. Poxa, os caras, se você às vezes, sei lá, pensa aí, você se formou, você foi fazer uns estágios no hospital, você conheceu a equipe, o pessoal lá fala, nossa, o Guilherme é muito bacana. A faculdade dele não tem SAEM. Não, o Guilherme é bacana. Exatamente. O Guilherme é meu parceiro. Exatamente. Então é isso. Exatamente, foi o que eu comentei. Tem coisas muito, muito mais importantes do que um tique lá no seu filtro, um filtro a mais no seu currículo. Então eu não acho que pelo menos nos próximos, chutando aí, vai, 2 anos, isso vai ser algo que impeça você de fazer alguma coisa ou que vai te prejudicar. Tipo, no máximo, sei lá, você empatou em tudo com um candidato. Aí se o cara for chato, ou se ele não for com a sua cara, alguma coisa assim, ele pode usar esse filtro, não sei. Mas assim, que vai te eliminar, não acho que seja esse o caso, não. Perfeito. E acho que só para finalizar, gente, é, qualquer erro que você encontrar nesse momento, olha, vamos focar, vamos focar. O vídeo então é sobre você poder fazer as provas. Você precisa então que sua faculdade tenha um sponsor e você vai lá, faz seu SFMG ID, preenche os forms e vai fazer as provas. Qualquer problema nesse meio do caminho, você tem os e-mails oficiais da equipe. Você não precisa ficar, ai meu Deus, e agora? Não, você entra lá, olha na descrição, info@sfmg.org. Manda lá, eles vão te direcionar, eles vão te ajudar, então não tem muito segredo.
Inclusive, coisas Exatamente. mais absurdas, né, Guilherme? Eu não sei se você estava nessa live, teve um colega aí, eu acho que foi o Ivo, fez o Step 2, tirou 270, né? Mais que isso. E, peraí. Então, basicamente, esse nosso colega, ele fez o Step 2, tirou uma mega nota, só que até ele ver a nota, ele teve que esperar 2 semanas, pessoal. Então, meio que ele deu aquele desespero, que a gente geralmente faz a prova, não é, Guilherme? Espera 2 semanas, sai na quarta, né? Sim, exatamente. O pessoal já até meio que sabe, já terça-noite já começa ali dar. Na verdade, você entra todo dia, né? Você sabe que só vai sair daqui 2 semanas, mas você entra todo dia. Mas na terça anterior o pessoal já começa ali a ficar meio ansioso, porque sabe que no dia seguinte provavelmente vai sair. Então, e aí às vezes não sai. Não sai porque às vezes prenderam, né? Por alguma verificação interna deles. É, Nisso você pode entrar em contato. Então, pega os e-mails oficiais, entre em contato, gente. Igual o Guilherme já disse, eles respondem rápido, eles são prestativos. Então, qualquer problema, entre em contato. Tá? Qualquer coisa que a gente não falou, entre em contato com eles. Nos sites oficiais tem todas as informações, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, pode perguntar o que quiser. Quando eu estava tentando conseguir o meu sponsor, eu pensei em transferir de faculdade também. E eu mandei para eles perguntando essa questão do ciclo básico e tal, e tipo, em 2 dias eles me responderam. Eles foram bem prestativos, tiraram todas as dúvidas, falaram sobre a questão também. Eu lembro que uma vez eu perguntei se o campus sede não, o polo do campus sede precisava ter o sponsor. Eles também me responderam muito rápido. Eles são realmente bem prestativos. Perfeito. Então, é isso aí, gente. E aí, qualquer dúvida, assim, que às vezes você não vale assim um e-mail, né? Você pode entrar na nossa comunidade, que está aí na descrição, está no comentário fixado. Você clica, vai entrar na nossa sala chamada Sala de Admissão. É só uma sala temporária, não se assustem que tenha poucas pessoas lá, porque a gente realmente remove as pessoas. É só para evitar que entre um scammer, alguém queira fazer graça nos grupos, né? E Uhum. aí, depois disso, você está na comunidade, aí você pode tirar dúvidas. Então, tem isso daqui, o que eu faço agora? Todo mundo pergunta lá coisas todo dia. Então, é isso aí, né, Guilherme? Eu acho que por hoje é isso. A gente tem toda uma visão geral aí do processo de sponsor. Espero que tenha sido esclarecedor, pelo menos superficialmente. E Então é isso aí, gente. É um vídeo bem completo aí. Vocês, qualquer dúvida, pode mandar nos comentários, mas a gente recomenda que principalmente entrem na comunidade e conversem lá, que tem milhares de pessoas assim que já passaram por esse mesmo processo e estão passando por esse mesmo processo. Lembrando que nem o Guilherme está mostrando aí na tela, a nossa comunidade é sem fins lucrativos, não é uma mentoria, não é um curso, é uma comunidade de pessoas que se ajudam, não é, Guilherme? exatamente, a gente não ganha absolutamente nada para estar aqui. A gente dispõe do nosso tempo para ajudar o pessoal mesmo, para fazer amizade. A gente se conheceu faz o quê? 1 ano e meio já? É. Tem mais todos os administradores, a gente dá super bem. Então a gente está para levantar essa comunidade brasileira nos Estados Unidos mesmo. Perfeito. Então aí vocês têm na tela um QR Code que vocês podem dar algum apoio, um suporte financeiro, né, caso esse vídeo tenha ajudado vocês. E com esse apoio a gente consegue alcançar mais pessoas e cada vez ir ajudando mais gente, né? Também está no comentário fixado, na descrição, caso você queira só clicar no botão para abrir o Buy Me Coffee. Mas por hoje é só, gente. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.